O nosso assunto de hoje são os 5 solas da Reforma Protestante. Eu quero destacar nessa oportunidade o terceiro deles, somente a graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra e que possamos meditar nesse princípio da graça do Senhor sobre a nossa vida nesse momento que estamos aqui. No nome do Senhor Jesus. Amém. Além de ser a graça um atributo de Deus, percebemos a própria Trindade envolvida nessa obra da salvação. O próprio Deus Pai enviando o seu Filho, o próprio Filho morrendo na cruz do Calvário, dando a sua vida em resgate daqueles que são seus escolhidos. E vemos também a presença e a atuação do Espírito Santo aplicando a graça de Deus no coração do pecador. Podemos entender a graça em 2 aspectos. A graça comum, que é esse favor que Deus dispensa sobre todos de maneira indistinta. Essa graça comum, por exemplo, pode ser percebida facilmente nas obras da criação. Chuva, sol, a possibilidade de viver, de trabalhar, a inteligência, as capacidades humanas que Deus distribui a todos, toda a raça humana, segundo a sua vontade. Mas a graça especial, ela é diferente. Ela é direcionada àqueles que Deus de fato escolheu antes da fundação do mundo. É a graça salvífica, é a graça que produz salvação e vida eterna naqueles que Deus de antemão separou para salvá-los segundo o seu propósito. Essa graça especial é uma graça que não há nenhum tipo de merecimento por parte daqueles que recebem essa graça. O texto diz que somos salvos pela graça e não vem de obras para que ninguém se glorie. Não há em nós, não há em você, não há em mim, não há em nenhuma pessoa, nenhum tipo de mérito que poderia nos proporcionar termos como retribuição a salvação das nossas almas. Mas a graça de Deus, que é um favor que nós não merecemos, ela é dada exatamente para aqueles que não têm merecimento, mas que precisam para poder serem salvos. Somente a graça, esse foi um dos solas da Reforma, dizendo que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, ou pelo que somos, ou que podemos produzir, ou por troca de serviços, ou de bens, muito menos. A graça salvadora é aquela que Deus gratuitamente em Cristo resolve dispensar sobre nós, por amor, misericórdia e por perdão aplicado no nosso coração, que Deus nos concede pelo seu amor. Que venhamos agradecer ao nosso Deus nessa noite, porque sem nenhum merecimento, Ele veio ao nosso encontro, perdoou os nossos pecados, viu a nossa necessidade e nos deu tamanha salvação.